Estamos de volta com o terceiro bloco do Hora da Saúde de hoje. Neste programa, nós estamos falando sobre puericultura. Você já conferiu aqui no programa com o Dr. Marcelo Gobo qual é o checklist da puericultura, a importância desse momento na vida do bebê. Dr. Marcelo, no segundo bloco, você terminou falando sobre as implicações do desenvolvimento da criança, na vida adulta. Eu queria que você falasse mais sobre isso nesse terceiro bloco. A saúde do adulto depende de como foi a saúde do bebê? Sim, com certeza. A gente fala de uma questão de programação do indivíduo que vai acontecer enquanto ele ainda está nos seus primeiros 2 anos de vida. Uma programação metabólica, de preferência de rotas metabólicas, de predileção e de desenvolvimento de hábitos, muito no seu início mesmo de concepção de pessoa. E esse momento é o melhor momento para você incutir bons hábitos, que a criança ela está aberta e propensa a desenvolver os bons hábitos. É diferente de quando você tem que fazer uma modificação de hábito, que acontece no indivíduo adulto. Então, o indivíduo adulto, às vezes, ele aprendeu um comportamento alimentar, ele aprendeu um padrão de funcionamento e ele precisa desaprender e reaprender. Esse é o processo de mudança. Eu preciso desaprender e aprender o novo. A criança ela pode aprender um novo que é o saudável, por exemplo. Ela não precisa aprender algo que vai implicar num erro. Então, isso é fundamental. Quando a gente vai falar de prevenção de doenças crônicas, a gente envolve basicamente hábitos de vida. Então, basicamente, quando a gente vai falar sobre prevenção à diabetes, à hipertensão, a gente vai falar de hábito de vida, de estratégia nutricional, de atividade física. E essa questão ela vai ser muito bem trabalhada na infância e na adolescência. Uma consulta de puericultura de uma criança acima de 2 anos, ela vai necessariamente olhar esses pontos. É uma criança que pratica atividade física, é uma criança que não tem erros nutricionais, é uma criança que socializa bem. Por que isso vai ser importante? Porque é o meu incentivo à prática de atividade física, por exemplo, nessa idade, que vai facilitar com que ela mantenha esse hábito na vida adulta e previna complicações. A gente tem um aumento muito grande de obesidade infantil hoje por conta da estratégia nutricional, alimentos ultraprocessados, dos hábitos de vida. Então, quanto mais eu forço a minha vida moderna para esse tipo de padrão de consumo e faço esse incentivo maior na infância, mas eu programo para que isso permaneça na vida adulta. E boa parte daquilo que a gente tenta evitar como causa de morte, né, ou tentar adiar, postergar, vai ser influenciado por isso. Mas mais do que isso, ainda que eu viva pouco por algum motivo, o meu bem viver até esse momento é dependente desses hábitos que são cultivados na infância. E eles, quando a gente tem uma família que está muito propensa a fazer modificações, quando você tem a chegada de um novo indivíduo, e as orientações que você vai fazer para a puericultura e para o cuidado de hábito que é saudável para a criança, envolvem também os hábitos que são da família, né? Então, o tipo de rotina alimentar, quando você vai fazer uma modificação para a criança, ou um ajuste para a criança, envolvem os hábitos dos pais ou dos principais cuidadores. E quando a gente faz essa orientação, você semeia questões para a vida futura. Marcelo, o ideal é que durante a puericultura essa criança seja atendida pelo mesmo profissional e pela mesma equipe de profissionais ou não? O cenário perfeito seria que o mesmo profissional avaliasse, ou a mesma equipe. Quando não é possível que o mesmo profissional avalie e a participação da equipe seja compartilhada. Para você poder garantir a longitudinalidade. Isso, inclusive, quando você vai fazer medidas antropométricas, como peso, altura, circunferência encefálica, que é um perímetro cefálico, torácica, abdominal. Se você tem mais de um profissional medindo, alterações de técnica podem causar erros de medida. Se é o mesmo profissional, ainda que eu tenha um erro de técnica,
a tendência é que esse erro permaneça e eu consiga avaliar mais do que o valor absoluto, a curva de crescimento, a variação. A variação, muitas vezes, ela é mais importante do que o valor absoluto. Se eu estou dentro de um limite inferior, mas eu tenho uma curva que é proporcional para esse desenvolvimento, às vezes é uma criança que tem uma estrutura menor, seja de altura, seja de peso corporal, seja do IMC, né, do índice de massa corpórea. Então, eu, às vezes, posso até ter um erro de técnica, mas se é a mesma equipe, eu vou ter aquele mesmo erro acontecendo, a mesma variação. É como se eu estivesse pesando na mesma balança. Além de conhecer a criança, conhecer a família e antever problemas que podem acontecer, que são mais comuns, mais prevalentes naquele local, ou saber diferenciar se o que eu estou vendo difere muito do normal. Então, eu sempre olhei essa criança nos últimos 2 anos e ela nunca teve essa alteração de comportamento, ou ela nunca teve esse hábito intestinal, ela nunca teve esse padrão de dor de cabeça. Sempre que isso acontece e é o mesmo profissional, você consegue entender com muito mais facilidade se você está diante de uma alteração que é alarmante ou não. Uhum. Quando você tem um rodízio de profissionais fazendo esse cuidado muito alto, às vezes você tem um carocinho, um linfonodo, alguma coisa que apareceu e que não foi acompanhado pelo mesmo avaliador, ou que não fez tanta diferença. Existem alguns trabalhos que mostram o quanto o toque da mãe, por exemplo, para a detecção de febre, é bastante assertivo. A mãe consegue encostar na criança e saber se é febre ou não. E isso acontece por conta dessa intensidade do vínculo. Ou seja, o vínculo é tão importante que a mãe fala, está doente, a gente respeita, né? O médico de família, o pediatra, valoriza muito o que é a fala da mãe, justamente por entender essa questão do vínculo e da longitudinalidade. E quando o profissional de saúde também está envolvido nesse processo da longitudinalidade, é o mesmo que acompanha, e isso é mais intenso. E aí você consegue detectar precocemente alterações do desenvolvimento. Claro, às vezes ter olhares externos, segundo as opiniões, pode ser extremamente enriquecedor, porque da mesma maneira que a longitudinalidade te torna sensível para algumas coisas, te torna insensível para outras. E aí um olhar externo pode ser muito interessante. Mas quando eu trabalho em equipe, isso naturalmente acontece. Porque apesar de ser a mesma equipe, aí eu garanto a longitudinalidade, eu tenho mais de um olhar profissional para o mesmo indivíduo. Marcelo, no primeiro bloco a gente falou sobre o checklist, né, que acontece durante as consultas de puericultura. Tem algum ponto, né, que para a gente aprofundar mais esse checklist, tem algum ponto que você acha que mereça um destaque maior? Por exemplo, o calendário vacinal, no momento em que muitas pessoas não querem vacinar as crianças. Existem pontos assim que você acha que seriam importantes destacar? Esses pontos, eles são determinantes. Mas se a gente precisasse priorizar algo, certamente seria a imunização e a alimentação. Porque, salvo as alterações que são genéticas, esses são fatores muito importantes para o desenvolvimento ponderoestatural, por exemplo. Então, se eu não estou vendo se a criança está ganhando peso e altura adequadamente, mas estou checando se não está faltando nutriente, por exemplo, se tem uma rotina alimentar adequada, eu, pelo menos orientando o melhor caminho para o desenvolvimento adequado, eu vou estar fazendo. Claro que o produto de uma nutrição inadequada vai ser um baixo desenvolvimento ponderoestatural. E aí, se eu avaliar apenas peso e altura, eu vou inferir com um grau de certeza alto que talvez esteja faltando nutriente. Mas se eu tenho que intervir em algum ponto, a minha intervenção não vai ser no peso e na altura. Vai ser na oferta e na orientação nutricional. Então, avaliar isso é muito importante. Peso nisso é muito importante. E quanto à imunização, isso reduz muito a mortalidade infantil até o 5º ano. Então, quando eu faço uma estratégia de imunização adequada, eu diminuo a incidência de cachumba, de rubéola, de sarampo, eu diminuo a incidência de meningite,
eu diminuo a incidência de vários agravos que vão ser cruciais para poder garantir a longevidade e o desenvolvimento da minha população de modo geral. Então, imunizar é muito importante para prevenir, para reduzir mortalidade. E eu vou fazer isso essencialmente na consulta de puericultura. Então, se eu não tenho escolhas, eu vou optar, se o meu recurso é muito finito, a olhar alimentação e imunização. E o resto, né, desenvolvimento neuropsicomotor e ponderoestatural, vai ser muito o produto dessa orientação bem feita. Marcelo, puericultura pelo Sistema Único de Saúde, como que ela é realizada? É na Unidade Básica de Saúde? Isso. A puericultura dentro do Sistema Único de Saúde vai ser realizada dentro da Unidade Básica de Saúde ou das estratégias de saúde da família. Uhum. Quem são os profissionais que mais vão fazer isso? Na Unidade Básica de Saúde, que tem aquela estrutura tradicional com o clínico, o ginecologista e o pediatra, vai ser o pediatra. Na estratégia de saúde da família, vai ser o médico de família. Os dois profissionais têm capacidade técnica para poder fazer esse tipo de avaliação. Alterações específicas do desenvolvimento que o médico de família detectar, ele pode encaminhar para o pediatra para poder fazer uma avaliação ou contar com o pediatra no núcleo de apoio à estratégia de saúde da família, que é o NASF. Tendo esses dois profissionais acompanhando, a gente consegue fazer uma boa puericultura. No sistema de saúde suplementar, o médico de família também é o pediatra, mas habitualmente as famílias tendem a procurar o pediatra para poder fazer esse segmento. Em alguns casos, como foi o meu caso, por exemplo, o pediatra que me acompanhou, a pediatra que me acompanhou, foi a mesma pediatra que me recepcionou. Então, sempre foi a mesma profissional desde que eu nasci. No sistema único... O mundo ideal foi o seu. Sim, é uma realidade que poucas pessoas conseguem viver. No Sistema Único de Saúde, geralmente não é isso que acontece. Porque o profissional que vai fazer o segmento de puericultura não é o que estava na maternidade, né? O profissional que faz o segmento longitudinal é outro. Mas geralmente é o mesmo profissional que acompanha a família, desde o pré-natal. E se a gente estiver em um território cuja estratégia de saúde da família está bem consolidado, vai ser o mesmo profissional que fez o pré-natal e que vai cuidar dessa criança, que talvez faça, se for uma criança do sexo feminino, por exemplo, e que seja desejo de ser mãe no futuro, provavelmente vai fazer o pré-natal dela também, e assim sucessivamente ao longo das gerações. Fazendo com que a longitudinalidade seja exercida muito bem, e que talvez seja o mais importante ponto para garantir acesso à saúde, porque é o que garante vínculo, né? E é importante também, Marcelo, que a mãe ou responsável pela criança siga também em casa as orientações recebidas na consulta de puericultura? Sim, quanto mais você consegue educar em saúde os pais ou os cuidadores principais, mais você vai perceber impactos no desenvolvimento da criança, no grau de autonomia e capacitar os indivíduos a poder ter uma melhor gestão de saúde própria. É muito importante a gente lembrar que nem todo conhecimento disponível é um conhecimento bom, né? Eu preciso avaliar a qualidade da informação para poder fazer as minhas escolhas em saúde. E, além disso, eu não posso desprezar os saberes que são tradicionais e que são locais. Então, às vezes, aquela sabedoria da avó, ela vale a pena ser escutada. Se eu tenho dúvida, eu posso perguntar qual que é a opinião científica do profissional de saúde sobre isso e chegar à minha conclusão do que é o melhor dentro daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero para minha família, para o meu filho, para o indivíduo em si. Marcelo, obrigada mais uma vez. Adorei que você ficou até esse terceiro bloco, esclareceu as dúvidas. Muito obrigada. É sempre um prazer, Glaucia, poder estar com você, estar com o pessoal aí de casa e poder compartilhar um pouco, discutir temáticas que são tão importantes e fazer a diferença levando saúde, ainda que à distância.
É isso mesmo, você sabe que aqui no Hora da Saúde você tem informação de qualidade. São profissionais que realmente entendem do assunto, são capacitados para falar com você sobre saúde. Quer assistir novamente esse programa? Ficou com dúvidas sobre algum ponto? Vai lá, youtube.com/Hospital de Amor. Obrigada por estar conosco e até o próximo Hora da Saúde.